Durante esse mês de janeiro, nós, a cada domingo, estivemos conferindo com os textos bíblicos que lemos, de que maneira Deus foi fazendo a sua terapia no coração de alguns personagens bíblicos, muitos deles bastante conhecidos nossos, e fomos vendo de que forma Deus foi trabalhando nessas vidas, de que forma essa terapia foi acontecendo. E um dos motivos que nos leva a uma espécie de abatimento, de desânimo, de desalento espiritual, de desalento interior, de abatimento interior, são as frustrações e os fracassos com os quais muitas vezes nós precisamos lidar na vida. Eu estava dizendo hoje pela manhã que todos nós, independente da situação que tenhamos em termos de nossa comunhão com Deus, em termos de nosso envolvimento com a obra do Senhor, com o reino de Deus, todos nós estamos suscetíveis a ter momentos de frustração e de fracasso. E o personagem que nós estamos vendo acontecer isso é justamente o apóstolo Pedro. E vejam bem, Pedro fazia parte dos 12 que foram chamados, aqueles 12 que foram selecionados por Jesus para ficar com ele diuturnamente, conviveram com Jesus, dormiam, acordavam, comiam, tudo na companhia de Jesus Cristo durante 3 anos. Pedro estava na cabeça de todas as listas apostólicas de todos os evangelhos, dos 4 evangelhos, Pedro é sempre aquele que aparece em primeiro lugar. Quando Jesus Cristo perguntou quem eles criam que ele era, foi Pedro que tomou a iniciativa e respondeu: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Foi a Pedro que Jesus Cristo fez um gesto simbólico de dizer: a ti eu dou as chaves do reino, simbolizando a missão que a igreja passava a ter. Esse Pedro, devido a certas circunstâncias que aconteceram, foi o Pedro que negou a Cristo. Alguém que parecia incólume, infenso a qualquer tipo de queda espiritual, a qualquer tipo de fracasso espiritual. É justamente esse homem que parecia ter a prioridade entre todos os outros, que era aquilo que a teologia chama de o primus inter pares, isso é, o primeiro entre os iguais. Esse Pedro foi que justamente negou Jesus Cristo, não uma vez, mas uma segunda vez, uma terceira vez, com um espaço de tempo entre um e outro, com tempo suficiente para pensar: eu fiz essa primeira bobagem, não vou fazer a segunda, mas fez. Eu fiz a segunda bobagem, não vou fazer a terceira, mas fez. E negou a Jesus assim 3 vezes. E nós vimos hoje pela manhã, e essa foi a tônica que demos hoje pela manhã na mensagem, de como é que foi esse processo da frustração e do fracasso de Pedro. Quais foram os elementos que levaram Pedro a se frustrar dessa forma? Ele que, na comemoração da Páscoa, um pouco antes de Jesus Cristo ser entregue aos soldados romanos, havia dito a Cristo: eu vou morrer contigo, ou eu vou morrer no teu lugar até. E aí Jesus vira para ele e diz: não, não vai não. Pelo contrário, você não só não vai morrer, como vai me negar 3 vezes. Você vai negar que me conhece. E foi exatamente o que aconteceu. Então foi um momento tão frustrante para Pedro, aquele fracasso que ele passou, contra tudo que ele almejou, contra tudo que ele planejou. Não é assim que acontece com a gente? A gente planeja, a gente faz sonhos, a gente faz planos, a gente faz projetos, a gente se dedica, a gente se entrega, a gente bota dinheiro, a gente investe, a gente se consagra aquilo, a gente investe tempo aqui, a gente se entrega completamente a um projeto de vida. E de repente aquilo fracassa. Não acontece o que a gente imaginava, não vai para onde a gente queria, não dá os resultados que a gente queria. Muitos de nós temos histórias pessoais de frustração e de fracassos em cima de sonhos que pareciam tão próximos, tão tangíveis, tão reais.
e não aconteceram. E nós saímos dessa experiência com um sentimento de frustração enorme, como se houvéssemos perdido um tempo grande na vida, como se a vida tivesse perdido o sentido. Saímos de lá totalmente esfrangalhados por dentro, destruídos por dentro, achatados por dentro, porque ninguém gosta de sonho desfeito. Ninguém gosta de ser frustrado. Ninguém gosta de se sentir fracassado, mas é exatamente como nós nos sentimos em determinadas circunstâncias da vida. E foi exatamente como Pedro saiu de lá, tão frustrado, tão fracassado, com referência a ele mesmo, tão decepcionado consigo mesmo. Ele estava tão decepcionado com ele mesmo que o texto diz que ele chorava amargamente. Quando o galo começou a cantar, ele se lembrou do que Jesus Cristo tinha dito, olhou para frente, viu Jesus sendo levado ao pretório romano. Jesus olhou para ele, os olhares se encontraram, como Lucas descreve, e Pedro não aguentou, começou a chorar, e só podia chorar mesmo. Aliás, o que restava para ele era chorar. Já tinha acontecido, o leite já estava derramado, Jesus havia avisado que ele faria isso, ele não deu ouvidos. Não foi um aviso determinista, como eu disse hoje de manhã. Deus não nos faz avisos deterministas, Deus nos faz advertências para que tenhamos tempo de mudar as coisas, e nós podemos mudar, nós podemos reverter situações, nós podemos impedir desastres. Deus nos faz certas advertências na sua palavra e nós não ouvimos, e depois que o leite está derramado, aí o que resta é chorar. E foi o que ele fez. Não tinha mais nada para fazer ali a não ser chorar e chorar amargamente. Chorou a sua frustração profunda, chorou o seu fracasso profundo, chorou o que não deu certo, chorou a toda a decepção que ele tinha com ele, chorou 3 anos com Jesus jogados fora. Mas, como eu disse hoje pela manhã, no finalzinho, a história não acabou aí. O Senhor Jesus foi preso, foi morto, e ao 3º dia ressuscitou. E apareceu algumas vezes a alguns dos seus discípulos e alguns apóstolos. E numa das vezes em que Jesus apareceu a eles, uma das narrativas dessas aparições está justamente em João 21, que é o texto que vamos ler agora, e no qual Pedro é resgatado dessa frustração e desse fracasso. O que nós estamos refletindo esse mês é exatamente isso, de que maneira Deus faz a sua terapia conosco. Aí Ele pega a gente e vê que a gente está frustrado, fracassado, quebrado por dentro, abatido. Estamos ali como o apóstolo Pedro, nos sentindo num caos interior, mas aí o Senhor Jesus vem e trabalha conosco. E o que eu quero refletir com vocês essa noite é exatamente isso. Como é que Jesus trabalha as nossas frustrações? Como é que Jesus trabalha os nossos fracassos? Quando nós estamos nos sentindo frustrados, quando o sonho não aconteceu, quando o projeto faliu, quando o investimento não deu certo, quando o tempo parece ter sido perdido, como é que Deus trabalha esses nossos sentimentos de profunda frustração e de profundo fracasso? É aqui que nós nos identificamos com o apóstolo Pedro, e é aqui que nós nos colocamos na pele dele. E uma vez colocados na pele do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, a gente se colocando no lugar de Pedro, a gente vai tentar entender de que maneira Jesus trabalhou com ele e de que maneira ele trabalha com nossos corações partidos, frustrados e fracassados. A partir do versículo 11, no capítulo 21, o contexto é muito simples de ser compreendido. Essa é mais uma aparição de Jesus Cristo aos seus discípulos, aos apóstolos. Pedro estava pescando, Jesus chegou, montou ali uma fogueirinha, começou a assar um peixinho, como ele costumava fazer com os discípulos, tantas e tantas vezes ao longo daqueles 3 anos, comendo peixe com os discípulos, fazendo refeição com os discípulos. Ele armou todo o cenário ali de novo, e aí Pedro veio da pesca, e reconheceu que era Jesus,
E aí se dá o que nós lemos aqui, a partir do versículo 11. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. A rede estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que João, o apóstolo João, o autor desse evangelho, que por uma questão de modéstia e para não colocar seu nome ali na narrativa, ele se autodenominava o discípulo a quem Jesus amava, os seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu João, perguntou: Senhor, e quanto a este? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mal entendido, que vira fofoca, já era um negócio daquele tempo lá na igreja, vocês já veem isso, né? Então começou a espalhar: pelo jeito João não vai morrer, vai viver para sempre. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Uma coisa que eu tenho certeza que Deus, quando trabalha conosco, não tem nenhum problema em fazer, é causar as dores necessárias. Há uma dor extremamente necessária, que é a dor que, por exemplo, tira o pus de uma inflamação. Ninguém gosta de passar por ela. Um furúnculo, por exemplo. É preciso espremer o pus. Para que a coisa sare, precisa espremer aquilo que está apodrecido. E tem dor. E é dolorido. Mas se não for assim, não dá certo. Eu me lembro de uma furunculose que eu tive. Eu fiquei com 12 furúnculos embaixo do braço. Depois eles se reuniram, que a união faz a força, e ficaram 8 grandes aqui. Eu me lembro até hoje, nunca mais vou esquecer na vida, daquilo sendo exprimido um a um. Um a um. Para poder me livrar daquilo.
Chega um momento em que Deus, para tratar com certas frustrações e fracassos nossos que nós provocamos, engraçado isso, ninguém quer ser frustrado e fracassado, mas tem muitas coisas que a gente é que provoca, como foi Pedro que provocou essa situação. Foi Pedro que provocou essa situação. E a gente se mete num buraco que a gente não precisava ter se metido, por falta de compreensão nossa, por teimosia nossa, por precipitação nossa, por desconhecimento da palavra e dos ensinos. A gente se mete em certas situações que a gente não precisava. São situações que nós mesmos criamos. E aí a gente sai de lá ferido, frustrado, fracassado. E Deus ainda trabalha com a gente, mas quando a gente traz tanta inflamação, traz tanto pus com a gente, aí precisa espremer aquilo. Esse momento que nós estamos lendo aqui de Pedro é um momento de Jesus espremendo o pus. Dolorido para Pedro. Dolorido, ele teve vergonha quando ele reconheceu Jesus. O texto um pouco antes diz que ele pulou na água, ficou adiando aquilo, adiando. De repente Jesus resolvia ir embora, mas não adiantava. Jesus estava na praia e estava esperando por ele. Era por ele que Jesus estava esperando. E aí foi lá e resolveu encarar. E com certeza não foi fácil para Pedro encarar Jesus depois do que ele tinha feito. Mas foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Foi Jesus ter resolvido com suas próprias mãos tratar daquelas feridas. Eu me lembro de Davi. O rei Davi, depois de um grande mal que ele cometeu a si mesmo e aos outros, Davi disse: eu prefiro cair nas mãos de Deus do que cair nas mãos dos homens, porque Deus eu sei que vai ser justo comigo, e Deus eu sei que vai trabalhar comigo. E quando a gente às vezes cai só nas mãos dos homens, há só espírito de vingança, de inveja, de intolerância, de incompreensão, de puritanismo, de farisaísmo, de hipocrisia, de moralização encebada. Então, cair nas mãos dos homens é muito ruim. Davi dizia: eu prefiro cair nas mãos de Deus, que o Deus trate de mim. Foi o que ele respondeu para o profeta Natan. E com Pedro é a mesma coisa. Depois do que Pedro fez, se ele fosse julgado por nossas igrejas, se ele caísse nas mãos de nossas igrejas, se Pedro fosse julgado pelos que acham que nunca erram, se Pedro fosse julgado pelos que se sentem mais santos do que os outros, se Pedro fosse julgado por aqueles que acham que são a palmatória do mundo, se Pedro fosse julgado por aqueles que acham que precisam iluminar os erros dos outros para esconder os seus próprios, talvez o destino de Pedro tivesse sido muito diferente do que foi. Mas felizmente Pedro não caiu na mão de nenhum apóstolo, Pedro caiu na mão de Cristo. Quem tratou de Pedro foi Jesus. E foi essa sorte de Pedro. A bem-aventurança de Pedro foi essa. Por mais que doesse, e quando Deus trata das nossas infecções, dói muito, dói bastante, mas por mais que doesse, era Jesus que estava tratando aquilo e estava tratando da maneira correta como tinha que ser feito. E aconteceram, como houve um processo de fracasso, houve um processo de restauração.
Vamos entender bem isso. Deus trabalha muito mais conosco em termos de processo do que em termos de atos. Quando Deus trabalha com as nossas vidas, as coisas nem sempre acontecem assim instantaneamente. Hoje está ruim, amanhã vai estar maravilhoso. Não. As nossas quedas são um processo. Os nossos fracassos, as nossas frustrações são produzidas num processo. Um conjunto de erros, um conjunto de equívocos, a gente vai caindo e vai se afundando. Da mesma maneira, Jesus trabalha conosco, também num processo. Porque o processo é didático. O processo vai marcando e demarcando, o processo vai revelando, o processo vai abrindo a visão, o processo vai fazendo compreender. Nós, seres humanos, somos extremamente frágeis e limitados, a gente cresce, entende? A gente cresce. Todo o nosso processo é um processo de crescimento. Então Deus vai fazendo a gente crescer num processo de restauração. E o processo de Pedro é esse processo do seu crescimento. Jesus foi trabalhando com ele em algumas coisas, em algumas etapas que precisavam ser ali resolvidas. Foi um processo de restauração que aconteceu ali. E esse processo de restauração pode se resumir em 4 coisas principais que Jesus Cristo fez com Pedro ali, que eu queria compartilhar com vocês. Então, a questão é essa: a gente às vezes provoca certas frustrações e fracassos na nossa vida. Como é que Jesus trabalha com isso? Ele não nos abandona nem termina de pisar na gente. Eu gosto muito de um texto do profeta Isaías que diz: ele recupera o pavio que fumega. Aquele pavio que está quase apagando, que às vezes tem só fumaça. Aí ele vai lá, começa a soprar, e a coisa vai ganhando brasa de novo, e acende outra vez. Gente querida, há certos momentos na vida que a gente é só pavio que fumega. Somos o paviozinho quase apagando. Outras pessoas viriam, pisariam em cima e acabariam de apagar. Mas Jesus não. Jesus vem, pega o paviozinho, começa a soprar, até ele tomar fôlego de novo e até reacender. Foi o que Jesus fez com Pedro, quase apagando. E aí ele reacende Pedro. De que maneira? Primeira coisa que Jesus Cristo fez, se a gente prestar atenção no texto que a gente leu aqui, a primeira coisa que ele fez foi montar um cenário e dizer para Pedro ali vir, e Pedro vindo com uma pesca, grande pesca que ele tinha feito, eram 153 grandes peixes. Não é peixinho não, eram grandes peixes. O falecido Valdir Guimarães uma vez me levou na fazenda dele, junto com minha turma. Aí me levou lá para a fazenda dele, e tinha um lago naquela fazenda dele. Aí ele falou assim: o senhor já pescou? Eu falei: não. Então o senhor vai pescar hoje, vai pescar um peixe grande. Eu falei: é mesmo? É. Então vamos lá, e fomos para o lago. Aí foram mais 3 ou 4. Aí a gente estendeu lá uma rede que pegava toda a extensão do lago. E aí a gente foi andando com aquela rede até o final do lago. É claro que no final tinha um peixe lá dentro, que só tinha um peixe dentro daquele lago. A gente foi puxando. O peixe não tinha escapatória, a rede de lado a lado. Vamos lá, puxando até. Aí tiramos o peixe do lago. Aí ele virou para mim e falou: parabéns, o senhor pescou um grande peixe, né? Eu falei: pois é, eu estou acostumado. Aí chegamos lá para fazer o peixe, assamos o peixe. Aí quem chegava lá e falou: esse peixe, quem foi que pescou? Eu falei: foi o pastor que pescou esse peixe. Fui eu que pesquei. Mas com Pedro não foi assim não, era um mar aberto. Pedro jogou a rede, puxou 153 peixes grandes, que lembraram uma coisa interessante. A primeira vez que Jesus encontrou com essa turma, eles tinham passado a noite inteira sem conseguir pegar nenhum peixe. Aí Jesus Cristo disse para eles: joguem a rede de novo. Aí eles jogaram a rede de novo. Aí as redes vieram com um monte de peixe, de tal forma que as redes estavam quase arrebentando, é o que diz o texto de Lucas.
Lucas capítulo 5. E agora, Jesus faz a mesma coisa. A expressão é quase a mesma, as redes quase arrebentando. E não se arrebentaram, mas estavam quase arrebentando. É como se Jesus dissesse para Pedro: Pedro, lembra? Olha, o homem estava frustrado porque tinha negado Jesus, achou que Jesus nunca mais ia olhar na cara dele. E nunca mais ia mesmo, porque estava morto. Mas não só ele vem como a primeira coisa, o primeiro método de Jesus para tirar Pedro do sentimento de frustração e de fracasso dele é: lembra quem você é. Lembra do nosso primeiro encontro. Lembra o que aconteceu ali. Os peixes que você trouxe. Como se Jesus estivesse dizendo: olha, Pedro, você pode ter desistido de você, mas eu não desisti de você. Para mim você é o mesmo Pedro. E vai fazer as mesmas pescas. E nós vamos conseguir os mesmos resultados. Jesus não pisou nele e disse: você não vai conseguir mais nada. E nem ficou ali no ouvido de Pedro dizendo: está vendo o que você fez? Está vendo o que você fez? E nem disse a Pedro: me traiu, comigo é uma vez só. Pisou na bola comigo é uma vez só. Não faz outra. Não faz outra. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Nada disso. Jesus não disse nada disso. Jesus virou para Pedro e disse: lembre-se de quem você é, lembre-se do nosso encontro, lembre-se que eu chamei você, lembre-se do que você vale para mim, lembre-se de quem sou eu na sua história, lembre-se da sua chamada, lembre-se da sua chamada. O jogo não está acabado, o jogo não chegou no final. A primeira coisa que Jesus Cristo faz com a gente é mostrar para a gente quem a gente vale para Deus, quem nós somos para Deus, quanto valemos para Ele, o plano que Ele tem para a gente, o propósito que Ele tem para a gente. Que essas coisas não se perdem quando a gente se frustra. Que o propósito de Deus não se perde quando a gente fracassa. Como eu disse hoje pela manhã, a gente não julga a paisagem toda só por uma parte da paisagem. A gente não reduz a coisa a fragmentos. Deus trabalha com o todo. E é com o todo que Jesus Cristo estava trabalhando, com o todo da vida de Pedro. Estava dizendo: Pedro, aquilo foi um episódio da sua vida. Foi um momento da sua vida, um momento de fraqueza, um momento que você não prestou atenção, um momento que você não ouviu o que eu disse, mas foi um momento. Sua vida é muito maior, mais abrangente e mais transcendente do que aquele momento. Vamos continuar. Lembre-se quem você é. E lembre-se do projeto que eu tenho para você. E lembre-se do propósito que eu tenho para a sua vida. Está aqui tudo: os peixes, a rede, os barcos e, acima de tudo, eu estou aqui. Vamos começar de novo. Então essa é a primeira coisa que Jesus faz com a gente para tirar a gente desse sentimento de fracasso, de que nada mais vai dar certo, o sonho acabou, o projeto está falido, eu não sirvo mais para nada, Deus se esqueceu de mim. Ele vem e faz a gente lembrar de quem somos. E faz a gente lembrar de quem Ele é na nossa vida. A segunda coisa que acontece nesse texto é que aí, depois de Pedro vir com as suas redes cheias, como aconteceu lá em Lucas 5, aí ele vem, senta-se com os discípulos, e o texto diz uma coisa tão bonita e tão simples: começam a comer. Começam a comer o peixe, começam a comer o pão, começam a partilhar o peixe e o pão. Jesus e os seus discípulos. A gente entende bem isso quando a gente pensa, por exemplo, quando a gente come pizza com nossos amigos. A pizza com nossos amigos não é só a pizza, já percebeu isso? Não é só a pizza. Porque se a gente estivesse sozinho comendo aquela pizza, não seria a mesma coisa.
Aquela pizza tem um valor que transcende ao que ela é. São os amigos que estão ali, conversando, rindo, se comungando. A pizza toma um valor simbólico enorme. Então não era só pão e peixe, era os discípulos com Jesus, era a comunhão. A segunda coisa que Jesus estava fazendo com Pedro era mostrar para Pedro o tipo de relacionamento que Jesus queria ter com ele. Pedro, eu não quero ser um santo em cima de um altar, diante de qual você passa, se ajoelha e segue. Eu não quero ser um sacerdote dentro de um templo, ao qual você procura, faz a sua confissão e vai embora. Eu não quero ser um show dominical na sua vida, onde você senta, assiste e no resto da semana nem lembra que eu existo. Eu não quero ser um livro na sua estante que você de vez em quando olha, cita um versículo ou outro e acha que é só isso. Eu quero ser muito mais do que isso. Eu quero ter relacionamento com vocês. Eu quero fazer parte do dia a dia com vocês. Eu quero conversar com vocês. Eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês falem comigo. Eu quero que vocês me conheçam profundamente. Eu quero que vocês convivam comigo. E aí, para tirar Pedro daquele sentimento de frustração e de fracasso, Jesus mostrou para Pedro o que é que ele queria ser na vida de Pedro. Algo real, verdadeiro, diário, algo contínuo, algo continuado, uma experiência verdadeira de relacionamento. Porque o que muitas vezes acontece conosco e que nos deixa ainda com sentimento de frustração insolúvel e de fracasso insolúvel, é a nossa religiosidade superficial, é o nosso compromisso com a instituição, é a nossa fé artificial. E Jesus não quer isso, Jesus não se interessa por essas coisas. Jesus quer relacionamento conosco, Ele quer ser nosso amigo, Ele quer andar conosco. Ele quer que nós o sintamos como alguém muito próximo, concreto. Não tem sentimento de frustração, nem ideia de fracasso que resista à ideia de que nós estamos caminhando com o Senhor Jesus que vive para sempre. E com o Senhor Jesus que disse, eu estarei com vocês todos os dias. Vocês acham que Jesus estava brincando? Jesus não era homem de retórica. Ele não era homem de retórica. Quando ele diz, eu estarei com vocês todos os dias, ele está dizendo, eu estarei com vocês todos os dias. Não tem interpretação, vamos sentar e vamos interpretar essas entrelinhas, o que é que está aí. Não tem. Isso é como Beethoven. Beethoven uma vez tocou lá uma música que ele tinha feito. E aí alguém perguntou para Beethoven assim, escuta, o que é que você quis dizer com essa música? Beethoven falou, o que eu quis dizer com essa música? Aí sentou e tocou de novo. Não tem esse negócio. Jesus não é um homem de retórica. Ele não diz, estarei com vocês todos os dias só por dizer. Se ele disse é porque é sério. Quando ele disse, eu vou, mas vocês não vão ficar sozinhos, ele estava falando sério, não era retórica. Quando ele disse, eu vou preparar lugar para vocês, estava falando sério, não era retórica. Eu acho que a nossa vida cristã fica muito pobre e medíocre porque a gente não leva a sério certas coisas que Jesus fala. A gente não leva em termos concretos, práticos, objetivos, aquilo que Jesus fala e o que Ele promete. Então quando Ele diz, eu estarei com vocês todos os dias, o que Ele quer é relacionamento diário. Ele está garantindo que está conosco, perto de nós. E quer que nós nos relacionemos com Ele. E a gente só continua num sentimento de frustração e num buraco de fracasso se a gente quiser. Porque nós temos ao nosso lado alguém que esteve no maior fracasso que alguém podia ter. Que foi o Senhor Jesus. Que foi rejeitado pelos seus. Foi traído pelos seus. Foi crucificado pelos seus.
E mesmo assim saiu do maior buraco de fracasso que existe, que foi o túmulo que ele estava, ressuscitou ao terceiro dia vivo e está dizendo: comigo não tem fracasso, porque eu ressuscito dos fracassos. Eu venho para fora dos fracassos. Eu mato a morte. Não é a morte que me mata, eu é que mato a morte. É esse Jesus que está dizendo: estarei com vocês todos os dias. Todos os dias. Então ele começa mostrando a Pedro quem ele era. Lembra do seu chamado, Pedro. Lembra do seu chamado. Lembra quem você é. Lembra do propósito que eu tenho para a sua vida. E aí ele quer mostrar para Pedro que quer relacionamento diário com ele. A terceira coisa que acontece vem logo depois. Aí Jesus Cristo pergunta para Pedro 3 vezes. Você não me negou 3 vezes? Vamos lá, 3 vezes. Mas isso não é por minha causa não sou eu que preciso ouvir isso não, é você que precisa falar. Vejam, não sou eu que preciso ouvir que você me ama, Pedro. Você é que precisa falar. É terapêutico, entende? É terapêutico. Analisa o que você sente por mim. Pensa direitinho no que você sente por mim. Qual é a sua motivação? Você está me seguindo por quê? Você está me seguindo com que propósito? O que é que motiva você a me seguir? Qual é a motivação? Sociabilidade? Você quer uma festinha toda semana? Carência? Você precisa de gente sempre ao seu redor? Religiosidade? Você precisa ter uma religião? Foi porque seus pais ensinaram você e você só está fazendo o que seus pais ensinaram? Ou você me ama? Ou você tem amor por mim? Qual é a sua motivação? Por que é que você está me seguindo? Não sou eu que preciso ouvir não, Pedro, é você que precisa falar. Fale. E perguntou 3 vezes, porque não foram 3 vezes que você me negou, então agora está na hora de você 3 vezes me dizer o que realmente você tem dentro de você. E aí Pedro foi respondendo: eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Uma pessoa para dizer para Jesus que sabe tudo, tu sabes que te amo, tem que estar falando seriamente. Mas agora vejam o que Jesus Cristo fez. Cada vez que Pedro disse para ele: eu amo você, Jesus replicou dizendo: então toma conta das minhas ovelhas. Então toma conta dos meus cordeiros. Presta bem atenção nisso. Quer sair da frustração? Quer sair do fracasso? Vai buscar o que fazer. Enche a mente. Não de coisas interesseiras só para você. Não de coisas egoístas. Vai servir o outro. Vai fazer bem a alguém. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é o seguinte: a coisa que mais tira a gente do sentimento do fracasso e da frustração é quando a gente começa a se sentir útil para os outros. E o que Jesus estava deixando bem claro é que amor e ação não podem andar separados. Dizer que ama Jesus significa fazer bem as coisas que são importantes para Jesus, as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Não tem nada mais terapêutico para tirar a gente de uma prostração de frustração, de um sentimento de fracasso enorme, do que a gente ir fazer alguma coisa em vez de ficar chorando que não deu certo, em vez de ficar lamentando o erro cometido. É se levantar e ir ser bênção para alguém, e ir ser uma coisa boa e agradável para alguém, e ir fazer alguma coisa boa para alguém, para de novo você começar a se sentir bem, útil e abençoador. Nenhum sentimento de frustração resiste
quando nós nos abrimos para o outro. É isso que Jesus está ensinando para Pedro. Quando nós começamos a transformar amor em gesto, amor em ação, em ato, em fruto, em colheita, em resultado. É uma matemática simples. Em vez de ficar lamentando as coisas que não deram certo para você, faça dar certo para alguém. E aí você vai ver como você começa a se sentir bem. Você vai ver como que renasce seu amor próprio, seu respeito próprio. Vai ver como é que você descobre rapidinho o seu lugar no mundo. Vai ver como rapidinho você descobre como você pode abençoar outras pessoas e glorificar o nome de Deus. Pedro, você me ama? Então vai cuidar dos meus cordeiros. Pare de chorar, pare de se lamentar e vá fazer alguma coisa produtiva para o reino de Deus. Tire os olhos do seu umbigo, tire os olhos de você mesmo, deixe de se sentir o centro do universo, não pense que está tudo em volta de você. Livre-se de você, liberte-se de você e vá fazer alguma coisa boa para os outros. Não tem sentimento de frustração e de fracasso que resista a isso. Então, primeiro Jesus mostra para Pedro quem ele é, o propósito de Deus para a vida dele. Depois mostra para Pedro que quer ter relacionamento com ele, diário, constante, coisa de amigo, coisa de gente próxima. E depois mostra para Pedro que amor sem ação não é nada. E que a gente, quando desgruda o olho da gente um pouco, deixa de ficar reclamando as coisas que não deram certo na vida da gente e começa a fazer algo de bom para os outros. A gente vai rapidinho saindo do buraco da frustração e do fracasso. E por fim, uma quarta e última lição que Jesus Cristo nos deixa. Difícil de fazer. Essa não é fácil não, mas está aí, se não for assim não tem jeito. Jesus diz para Pedro assim: olha Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa que você vai ter que saber encarar. Me siga. Me siga. Quanto ao seu futuro, porque quando a gente passa um momento de fracasso, veja bem, quando a gente passa um momento de fracasso na vida, a primeira coisa que a gente fica é com medo do futuro. A gente fica com medo de tentar de novo. Quem já passou um trauma, por exemplo, de um acidente de automóvel, inicialmente tem medo de pegar no volante outra vez. Quem já passou por um incêndio tem medo de fogo. Quem já quase se afogou, fica com receio de entrar na água de novo. Isso é trauma, isso acontece, isso é muito natural. Então a gente perde a perspectiva de coragem, de ousadia, de iniciativa e começa a ficar com medo de uma série de coisas, medo de não dar certo outra vez, medo do futuro. E aí Jesus vira para Pedro e diz assim: olha, vai chegar um tempo sim. Vai chegar um tempo sim que você vai precisar dos outros, você não vai poder mais ir para o lugar que você queira, porque vão prender você, vão te levar para um lugar que você não quer, porque vão matar você. Pedro foi morto no mesmo ano do apóstolo Paulo, no ano 64, no início do Império de Nero. E a gente sabe isso por uma carta que Clemente, bispo de Roma, escreveu aos Coríntios. Nessa carta que Clemente, bispo de Roma, escreveu aos Coríntios no ano 97 depois de Cristo, está escrevendo aos Coríntios que a igreja de Corinto estava uma confusão, você vê que não mudou nada. Paulo, Clemente e a igreja de Corinto em confusão ainda. Clemente escreve à igreja de Corinto e lá num determinado momento da epístola de Clemente aos Coríntios ele diz assim: porque os nossos mártires, Paulo e Pedro, mortos no início do Império de Nero, que era o ano de 64. Os dois foram martirizados.
A tradição da igreja diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo teria sido decapitado. E Pedro crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno de morrer da mesma maneira que Jesus tinha morrido, então pediu para que o crucificassem de cabeça para baixo. Mas seja como for, ele estava sendo levado para um lugar que ele não queria. E Jesus estava dizendo para ele, só que Jesus diz o seguinte, siga-me. Não vai ser fácil não, mas siga-me. Não tenha medo do seu futuro não, siga-me. E aí, acontece uma coisa interessante no texto. Ele vê João e pergunta, aí ele deve ter pensado o seguinte, meu futuro pelo jeito não vai ser lá muito agradável. Será que o dele vai ser melhor? Aí pergunta para Jesus, e esse? Como é que vai ser para ele? É a nossa tendência, né? Dizer, se eu vou ter que passar um momento difícil, quero ver quantos vão passar comigo. Ele é apóstolo como eu. Por que eu vou ter que passar por isso e ele não? Aí ele pergunta para Jesus, e esse? Como é que vai terminar a vida dele? Vai ser assim também? Aí Jesus responde, olha, se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, não é problema seu. Você me siga. A pior coisa que a gente pode fazer, se a gente quiser levantar de um fracasso, é querer ficar comparando a nossa vida com os outros. É um arraso. Um arraso. Nunca se compare nesses termos com os outros. Por quê? Você sempre vai achar alguém que é melhor que você. E vai fazer você ter complexo de inferioridade. Ou então você vai achar alguém que é pior que você e vai fazer você ter complexo de superioridade. A pior coisa que existe quando a gente quer sair de um fracasso é ficar se comparando com a experiência dos outros. Ah, mas para aquele ali deu certo. Ah, aquele ali não passou por isso. Aquele ali deu tudo certinho para ele. Aquele ali está muito bem. A gente afunda mais ainda. Essa ideia de ficarmos nos comparando com as experiências dos outros, a nossa experiência individual, da nossa vida individual, não tem nada a ver com a experiência dos outros, é tão diferente quanto a nossa digital, que não tem uma igual a ninguém mais no mundo. A sua digital é só sua, ninguém mais tem digital como você tem, é a sua. E a sua experiência também é a sua, não adianta ficar comparando com os outros. Até porque Deus trabalha conosco, cada um. Não somos uma multidão e uma massa. O que Jesus diz para Pedro é o seguinte, olha só, olha para mim e me siga, não importa o que vai ser para o outro. Não vai por esse caminho não, porque se você está querendo levantar de uma frustração e de um fracasso, e quiser se comparar com a experiência dos outros, não vai dar certo. Você é você. A sua história é a sua história. Simplesmente me siga. E eu vou realizar em você o que eu planejei realizar em você. Simplesmente me siga. Jesus não só promete a Pedro que estará com ele, mas promete que transformará a história dele numa história singular, só dele. Sem comparações. Cada um com a sua história. E ele diz, siga-me sem se apavorar com o futuro. Confie. Se você quiser se levantar de um fracasso, de uma frustração e começar de novo, você não pode ter medo do futuro. Você tem que levantar confiante. E não há nada melhor para nós levantarmos confiantes do que levantarmos confiantes naquele que está conduzindo a nossa vida. Por isso Jesus Cristo, quanto a você, Jesus Cristo disse, quanto a você, siga-me. Esse é o segredo. Olhe para mim. Olhe para mim, ouça a mim. Siga-me. E venha, e vamos juntos levantar desse fracasso. Agora veja só, o resultado disso aqui tudo.
Quando você está em Lucas capítulo 22, que foi o texto que a gente leu hoje pela manhã, você está lá com um Pedro que está derrotado. Negou Jesus Cristo diante de uma criada, de um soldadinho que não podia fazer nada contra ele lá, e de uma outra pessoa que também era um homem desconhecido. Esse foi o fracasso de Pedro. Quando a gente vai para Atos dos Apóstolos, chega no capítulo 4. Bom, no capítulo 2, já acontece um negócio interessante. Pedro prega no dia de Pentecostes, acontece aquela coisa toda, o Espírito Santo se manifesta, desce sobre a igreja, e aquela maravilha toda acontecendo, tudo na hora que Pedro estava falando. Os primeiros 3.000 convertidos se convertem, respondem à mensagem que Pedro havia pregado. Ele diz: quem quer se arrepender e quem quer ser batizado? 3.000 vieram, logo no início. Mas quando a gente chega no capítulo 4 de Atos, Pedro e João, esse mesmo João, os dois foram presos, porque tinham curado um homem que era paralítico, e os dois foram presos, para dar explicações sobre aquele Jesus que eles estavam pregando. E aí, diante do Sinédrio, que era o tribunal judaico, o mesmo Sinédrio que julgou Jesus e mandou Jesus para Pilatos, diante do sumo sacerdote, e diante de quem realmente podia fazer alguma coisa contra ele, Pedro responde: sinto muito, mas nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Agora diz para mim se esse homem não levantou daquele fracasso. E como levantou. E diz para mim se a terapia que Jesus Cristo fez no coração não deu certo. E diz para mim se esse Pedro que está em Atos 4 tinha alguma coisa a ver com o Pedro que está em Lucas 22. E diz para mim como é que um homem que fica receoso de testemunhar diante de uma criada que não podia fazer nada contra ele, agora não tem medo nenhum de dar o seu testemunho diante do sumo sacerdote. E diz para mim se essa terapia de Jesus não funciona. E diga para mim se nós realmente não precisamos que o Senhor Jesus realize essa terapia no nosso coração e na nossa vida. E diga para mim se nessa noite você não está precisando exatamente de uma terapia do Senhor Jesus em seu coração. Sentimentos de frustração e fracassos eventuais, que a gente se sinta dentro de um buraco e de um poço e acha que nunca mais vai conseguir sair de lá, e aí vem Jesus e trabalha com a gente, e nos tira de lá, e nos pega pela mão, e diz: agora nós vamos começar de novo. E como eu disse hoje pela manhã, viver não é importante, o importante é retomar a vida. Viver não é importante, o importante é continuar vivendo. Viver não é importante, o importante é começar de novo. É isso que faz a diferença, é isso que Jesus faz com as nossas vidas. E é isso que Ele quer fazer com a gente hoje. Curva a sua cabeça. E nós vamos encerrar. Eu quero convidar você hoje, que está precisando que Jesus faça uma obra na sua vida, uma terapia dessa. Você que de alguma forma está se sentindo numa situação em que sabe que precisa ser arrebanhado por Jesus ali, trabalhado por Jesus, para retomar alguma coisa, para recomeçar alguma coisa, para continuar andando. A cruz está muito pesada, os problemas estão muito pesados, você está se sentindo muito fragilizado, e talvez esteja precisando disso aí que Jesus fez com Pedro. É disso que você está precisando que Jesus faça com você. Você já segue a Jesus há algum tempo, conhece a palavra de Deus, mas está vivendo uma situação em que parece que sua fé está enfraquecendo, está com medo, está inseguro,
precisa recomeçar, precisa realinhar-se, precisa ser trabalhado pela terapia de Jesus. Precisa exatamente desse salto que Jesus ajudou Pedro a dar. Eu quero orar por você. Vamos ficar todos em pé e nós vamos cantando esse cântico que está aí. E todos nós em pé agora. E eu quero pedir que aquelas pessoas que nessa noite querem se refugiar na terapia que Jesus pode fazer no nosso coração e na nossa vida, venha aqui à frente, fique aqui comigo, aqui junto de mim, que eu quero orar com você agora, enquanto nós estivermos cantando. Se você sabe que precisa disso, da retomada, do recomeço, de uma nova motivação, de um novo sentido, do trabalho que Jesus Cristo pode fazer no seu coração, daquilo que Ele pode mover em você, do salto que Ele pode ajudar você a dar, de uma situação em que parece que você está achatado ali nela e não tem como sair daquilo, como Pedro estava se sentindo, e de repente vem essa graça enorme do Senhor, essa misericórdia enorme do Senhor, e trabalha com a gente, e nos restaura e nos levanta. Vamos cantar. E você que essa noite sabe que precisa disso, vem aqui à frente, eu quero orar com você agora aqui, enquanto nós cantamos. Saia do seu lugar e venha, fique aqui com a gente. Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Pode vir aqui.